Romanos 15, do verso 7 ao verso de número 13. Diz assim um texto sagrado: Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao teu nome. E diz ainda: Alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo, e ainda: Louvai ao Senhor todos os gentios, e louvem-no todos os povos. E outra vez Isaías também diz: Surgirá a raiz de Jessé, aquele que levantará para reger os gentios. Nele os gentios colocarão a esperança. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar em nome de Jesus? Deus, pedimos que graciosamente o Senhor aplique a Tua palavra no nosso coração, nos fazendo ouvir e compreender aquilo que tens a nos ensinar. Não nos deixe, Senhor, endurecidos. Senhor, não deixe o nosso coração levado, Deus, pela tristeza, pela teimosia, por qualquer que seja a ansiedade ou a solicitude distante de Ti. Nos ensina, Senhor, a Te ouvir, a Te compreender, Senhor, e a obedecer plenamente aquilo que o Senhor tem, Senhor, nos oferecido através da Tua palavra. Que saiamos daqui edificados, ensinados. Faça isso, Deus. Santifica o Teu povo, santifica a Tua igreja e nos enche através da Tua palavra. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos. Amém. Amém. E Samuel, vê se o amplificador ele está desligado embaixo, que aqui não tem som nenhum. O preto. Romanos 15, 17. Agora vê se dá som aqui. Nós estamos caminhando em Romanos, e aí estamos caminhando nos dois, caminhando no penúltimo capítulo de Romanos, capítulo 15. E hoje eu quero falar sobre tomar o exemplo de Cristo. No sermão passado, de 2 domingos atrás, fizemos uma exposição aí continuando, do versículo 3 ao versículo 6, e que aprendemos, falamos sobre os dois amores, dois construtores e duas cidades. E tomamos aí um certo auxílio com a obra de Santo Agostinho, que se tornou auxiliar na compreensão daquilo que estamos buscando compreender aqui em Romanos 15. Na obra de Santo Agostinho, ele diz o seguinte, na obra Cidade de Deus: dois amores, portanto, construíram duas cidades. O amor a si, levado até o desprezo a Deus, faz a cidade terrestre, ao passo que o amor a Deus, levado até o desprezo de si, faz a cidade celeste. A pergunta que nos fazemos no decorrer dessa caminhada de Romanos 15 é: de qual cidade nós somos construtores? O amor a si, levado ao desprezo a Deus, constrói e luta por coisas terrenas, é construtor de uma cidade terrena. Busca estabelecer-se naquilo que é trivial, busca razão, direito, vontade, prazeres. O amor a Deus, levado ao desprezo de si, à negação de si, constrói e luta pelo que é eterno, pelo que é celeste, pelo que não pode perecer, acabar, desvanecer. Está pronto para trabalhar e a lutar para estabelecer o reino de Deus, o reino celeste. E faz isso às custas da sua própria vontade, dos seus gostos, dos seus amores,
da sua própria glória, da razão, da sua própria vitória. Assim agem ou assim vivem os construtores da cidade celeste. Não confiando em seu próprio braço, em sua própria força, em sua própria vontade, entendendo que a vida é morrer para si e morrer para si é vida para Deus. Os construtores da cidade celeste, irmãos, diferente dos construtores da cidade terrestre, os da cidade celeste estão descomprometidos a amar a si mesmo. Estão descomprometidos em realizar os próprios desejos e vontades. Eles entendem que há algo maior e melhor do que os ganhos desse mundo, do que as riquezas desse mundo, do que aquilo que se pode conquistar no mundo. O desprezo de si mesmo é o caminho do amor a Deus. E é nesse exato caminho que o homem se encontra consigo mesmo, com o novo homem criado à imagem de Deus, à imagem do Filho de Deus. E é isso que nós temos aprendido em Romanos 15, que é impossível cumprirmos aquilo que o Senhor nos chama, nos invoca a cumprir, se nós formos amantes de nós mesmos, se nós formos construtores dessa cidade terrestre, e estivermos lutando por estabelecer essa cidade aqui. É bom relembrarmos que a discussão do capítulo 14 e 15 gira em torno entre os fortes e fracos, os fortes e os fracos na fé. Os fortes, caracterizado pelos gentios, aqueles que abraçaram o evangelho, e os fracos, os judeus, que ainda carregam algum problema quanto à circuncisão, quanto ao guardar sábado, comer alguns tipos de comida. E Paulo então está falando que seja fortes ou fracos, devem viver em harmonia no Senhor, respeitando uns aos outros. Mas no caso, os fortes têm deveres de acolher os fracos em suas debilidades, não agradando a si mesmo. E Paulo, para ensinar isso, ele toma o exemplo de Cristo, mostrando que o próprio Cristo não agradou a si mesmo. Antes, ele nos serviu, ele se fez homem, morrendo, oferecendo-se em nosso lugar. Por vezes, irmãos, nós estamos tão entranhados no serviço terreno, somos construtores, movidos pelo amor de si, estamos trabalhando tão somente para si, para construir algo aqui. De maneira que nós vivemos tão apaixonados pelos nossos ideais, pelos nossos sonhos, tão metidos e comprometidos com as nossas próprias realizações, que nós não queremos ouvir Deus, não queremos ser guiados por Deus, ordenar a nossa vida em Deus. Nós estamos caminhando nesse capítulo 15, e na última exposição que nós tivemos, nós fomos confrontados exatamente acerca disso. Confrontados que devemos seguir o exemplo de Cristo, que ouviu o Pai, e conformar a nossa vida à vida dele, porque ele sim é o perfeito exemplo. Não agradando a si mesmo, a vida entregou. Não agradando a si mesmo, obedeceu ao Pai. E foi até a cruz a fim de salvar pecadores, sejam gentios, sejam judeus. Eu gosto sempre de lembrar, irmãos, para entendermos aqui a exposição dessa noite, que o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja que ele não conhece, a uma igreja que ele não plantou, a uma igreja que ele ainda não visitou, e que vem enfrentando dificuldades, segundo consta, de que há divisões dentro da igreja, que aqueles que abraçaram tão somente o evangelho estão meio que desprezando, ignorando, ou mesmo não se preocupando com a fraqueza de um outro grupo que faz parte dessa mesma igreja. E assim causando um desentendimento, uma certa divisão dentro da igreja.
Paulo apela ao exemplo de Cristo, e que entende que esse exemplo é de vital importância, a fim de consolidar o ensino dentro daquela igreja. Paulo apela a Cristo aqui, está fazendo isso no capítulo 15, não porque o que ele ensina é diferente do ensino de Cristo, mas para que a igreja entenda que aquilo que ele ensina, ou aquilo que ele está exigindo dos irmãos da igreja, está em plena conformidade com a própria vida, com as próprias palavras de Cristo. Isso pode ser aplicado em nossas vidas, irmãos. Tudo aquilo que nós ouvimos da parte de Deus quando chegamos nesse lugar, deve ser comparado e confrontado com a própria palavra de Deus, que nós carregamos, temos na mão. De maneira que, se isso é palavra de Deus, Paulo está fazendo isso com a igreja, a isso devemos nos sujeitar, a isso devemos, nos subordinar, a ela devemos obedecer. Se é palavra de Deus que estamos ouvindo, então devemos nos dobrar a essa palavra e recebê-la. Se não é, descartemos e fujamos de qualquer invenção causada, criada pelos homens, Então, entramos então no versículo 7, vamos ao texto e entender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar na exposição dessa noite. Diz o versículo 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Irmãos, essas palavras ouvidas, sem que venhamos a dar devida proporção e importância, as palavras aqui do versículo 7 podem soar despretensiosas, podem soar vagas demais, mas não são. A gente pode ficar simplesmente com o entendimento que nós devemos tratar o nosso irmão como Cristo nos tratou. Mas considere isso de maneira mais profunda, de maneira mais atenta. Considere-se isso na proporção de um construtor, e você verá que a base sobre a qual a construção nesse mundo deve ser edificada é exatamente o exemplo de Cristo. Se queremos ser construtores da cidade celeste, o fundamento sobre o qual construímos é Cristo. Ele é a rocha do qual nós edificamos e somos edificados. Ele é a rocha da qual nós devemos estar firmados, fixados. Então considere o exemplo de Cristo. Enquanto alguns estão sempre insistindo, investindo na própria liberdade de comerem o que querem, de fazer o que querem, de ir para onde quiserem, de praticar aquilo que têm vontade, de viver onde e como quiserem, o que caracteriza um envolvimento com uma construção terrena, a Escritura está nos dizendo que nesse caso, se nós agirmos dessa forma, nós estamos superestimando a importância de nossa vontade e subestimando a importância do reino de Deus e sua palavra. Se nós agirmos pensando que podemos fazer o que queremos, viver como queremos, ir para onde queremos, nós estaremos certamente subestimando a importância do reino de Deus e superestimando a nossa vontade ou a nossa ideia de liberdade. Paulo volta a sua exortação nesse versículo 7, ele reforça isso, e para isso ele insiste que o exemplo de Cristo deve ser mantido, o qual recebeu não um ou dois dentre nós, mas
todos nós juntos e nos uniu, de tal maneira que nós devemos sustentar uns aos outros. O que Cristo fez em nossas vidas, não fez para que vivamos individualmente, não fez para que possamos viver segundo a nossa vontade e usufruir da nossa liberdade. O que Cristo fez em nossas vidas, fez por todos nós, a fim de nos unir completamente, a fim de nos fazer corpo, irmãos uns dos outros. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que nós não podemos nos apartar, nos afastar daqueles a quem o Senhor nos uniu. Nós não podemos nos distanciar da igreja, por exemplo, a qual nós fomos unidos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: assim como Cristo vos aceitou, a fim de que, por meio dessa aceitação, desse acolhimento, Deus seja glorificado, porque certamente Deus é glorificado na vida dos eleitos, na vida dos aceitos. Assim como nós fomos aceitos e o Pai é glorificado, da mesma forma, quando nós acolhemos os nossos irmãos, o Pai é glorificado. E nós fomos aceitos a fim de aceitarmos e glorificarmos o Pai, tanto pelo fato de termos sido chamados, resgatados, aceitos por Deus, quanto pelo fato de acolhermos os nossos irmãos. Nos resta uma observação quanto a isso, irmão. É preciso sempre lembrar que o ato de Cristo em nos aceitar, em aceitar os pecadores, transformando tais pecadores em filhos e filhas amadas, não é simplesmente algo que nós conseguimos fazer na mesma proporção, não é algo que a gente consiga fazer igual, pois o fato de Cristo ser capaz de aceitar pecadores implica nada menos, nada mais do que uma glória celestial, incomparável. O que o Senhor fez por nós, literalmente, irmãos, na mesma proporção nós não conseguimos fazer por ninguém. Contudo, o que Deus requer de nós não é uma entrega e um sacrifício na mesma proporção, embora haja um sacrifício. O que Deus quer de nós é que, uma vez que nós fomos acolhidos por Ele, tomemos o exemplo, e uma vez que fomos transformados, santificados, estejamos dispostos a acolher os nossos irmãos, a acatar os nossos irmãos, a abraçar os nossos irmãos, não abandonar aquele a quem Deus acolheu, não menosprezar aquele a quem Deus acolheu. Na verdade, nós vimos lá no capítulo 14, que ele fala o seguinte: não faça tropeçar aquele por quem Cristo morreu. Não faça tropeçar o seu irmão, porque por ele o Senhor derramou sangue. Isso Paulo está frisando, tratando no versículo 7 também. Portanto, acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu, fazendo isso para a glória de Deus. O verso 8 destaca algo que completa isso muito bem. Ele fala assim: afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão, por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Esse versículo 8, irmão, é de uma inteligência, eu penso assim, de uma inteligência magistral. É algo movido e provido por obra do Espírito Santo na mente do apóstolo Paulo. E por quê? Por quê? Deixa eu explicar algo para você entender o que Paulo está fazendo aqui no capítulo 15. Lembremos-nos
que o apóstolo Paulo está, especialmente aqui no capítulo 14 e 15, se referindo aos fortes na fé. E quem são os fortes na fé? Entendemos que esses sejam os gentios convertidos à fé cristã. Explicar isso para que os irmãos compreendam. Uma vez que o evangelho começou a ser pregado, ensinado, há muitos convertidos espalhados pelo império, pelo mundo de então. E a igreja de Roma não se sabe como ela foi estabelecida, se o que estabeleceu a igreja foram peregrinos vindos a Jerusalém e que ouviram a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes, ou que se algum enviado de Paulo, alguém que encontrou Paulo na caminhada, ou algum dos outros apóstolos em algumas das cidades, se converteu, passou um tempo ouvindo o evangelho e foi plantar a igreja de Roma. Fato é que existe uma igreja reunida em Roma e que ainda não existe nenhum apóstolo na igreja. E dentro dessa igreja, há pessoas, é a capital do império, há pessoas de várias etnias, de várias nações. Gentios, nesse caso, normalmente nós dividimos o mundo daquela época em dois grupos: gentios, que são os povos espalhados, e os judeus. Na verdade, judeus e o resto, Normalmente é assim que dividimos. E o fato é que os gentios, o resto, os que não são judeus, receberam o evangelho, receberam as palavras de Jesus, o ensino de Jesus, e prontamente se entregaram a esse ensino. E uma vez que se converteram, viveram tão somente a fé cristã na essência ensinada e propagada pelos apóstolos. Mas há um outro grupo, no caso de judeus, que receberam a mensagem e entendem sim que a mensagem é a nova aliança, é o cumprimento da promessa, é o envio do Messias, mas esses acreditam que ainda devem manter parte ou tudo do cerimonial judeu, religioso. Então esses judeus continuam guardando o sábado, continuam não comendo alguns alimentos, como por exemplo carne de porco, camarão, carne sacrificada a ídolos, que no caso dos gentios tem uma outra proporção. E eu inclusive acho que expliquei isso, como funciona, até recomendei aquele canal, Israel com a Aline, que ela faz lá, tem um vídeo muito bom nesse canal, explicando como eram feitos os sacrifícios, e que até hoje os samaritanos sacrificam em Israel, na verdade, em Samaria, na região deles, e que essa carne sacrificada a ídolos, no caso específico, era aquela carne que era vendida no mercado e era sobra, daquilo que foi sacrificado em algum templo espalhado pelo mundo de então, por Roma, pela Macedônia ou por qualquer lugar. Então as pessoas levavam a carne para ser oferecida, e parte desses sacerdotes pagãos pegava a carne e vendia no mercado, e alguns faziam consumo dessa carne, que possivelmente devia ser mais em conta, mais barata. Na verdade, há outros quesitos também que envolvem carnes sacrificadas a ídolo. Por exemplo, um cristão que tem um não cristão em sua casa e que sacrifica algum ídolo e traz essa carne, e bota essa carne para ser comida dentro de casa, e o cristão judeu não faria consumo dessa carne. O cristão gentio estava fazendo o consumo dessa carne sem dificuldade. E isso estava gerando atrito. Esses eram os dois grupos. Paulo denomina que os gentios, que não têm dificuldade com restrição alimentar ou cerimonial, Paulo chama de fortes. E o grupo que carrega restrições, Paulo chama de fraco. E isso Paulo não está fazendo a fim de supervalorizar um e menosprezar o outro. Isso nós também já entendemos. Na verdade, ele quer tratar um e chamar a responsabilidade dos fortes, a fim de que tolerem, abracem, tenham paciência, acolham os mais fracos. Não é para que os fortes estejam lá, esbanjando ou
se vangloriando por isso. Então, no versículo 8, Paulo, ele está falando, afirmo que Cristo se tornou servo da circuncisão, por causa da fidelidade de Deus para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Lembra que os fracos na fé estão fazendo objeções e parece que os fortes estão negligenciando e passando por cima desses. A questão que está sendo tratada por Paulo aqui, e é uma questão tratada especialmente com os fortes, é porque esses parecem estar infringindo colocando sobre os fracos certas práticas. Na verdade, o apóstolo ele salienta que esses fortes não podem, não devem fazer, os irmãos fracos pecar por causa da comida ou da bebida ou de qualquer outra coisa. Nesse caso, Paulo está dizendo que os fortes, eles precisam acolher os fracos, assim como Cristo os acolheu. E ele agora vai argumentar e vai mostrar que Cristo fez isso, tanto para com os fortes, no caso os gentios, mas fez isso também para com os judeus, os da circuncisão, no caso aqui do texto, os fracos. E por que Paulo está fazendo isso? Por que Paulo está colocando isso, irmão? Os fortes aqui na igreja de Roma poderiam tentar argumentar que o fardo sobre eles era pesado demais. Poderiam tentar argumentar que negar-se a si mesmo em favor dos outros, no caso dos fracos, era algo muito difícil. Paulo então apela ao exemplo de Cristo, e vem fazendo isso aqui desde o versículo 3, no versículo 5, mostrando que eles devem não somente ouvir as palavras do apóstolo Paulo, mas seguir o exemplo de Cristo, que Cristo fez a mesma coisa. No versículo 8, ele estende, ele aumenta, amplia isso. E Paulo apresenta algo que se tornará simplesmente inquestionável. E que eu penso ser algo magistral em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte aos irmãos: vocês precisam se lembrar que o próprio Messias, Cristo Jesus, se tornou servo da circuncisão. Significa dizer que ele mesmo se tornou servo dos judeus. E por que ele fez isso? Ele fez isso por causa da fidelidade de Deus. Na verdade, ele fez isso para mostrar que Deus é fiel e cumpre o que promete. E Deus prometeu o que prometeu aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, Cristo Jesus, quando se faz homem, ele vem para os judeus. Ele se faz servo dos judeus, servo da circuncisão. Vale salientar que quando uma mulher Ciro-Fenícia vai a Jesus, pedindo que seja socorrida, o Senhor fala: olha, não é justo, tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E eu sei que essa expressão parece dura, e Jesus está falando exatamente aquilo que nós entendemos. E ela fala: Senhor, mas até os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa do seu Senhor. E ele serve ela com muito mais e melhor do que ela podia imaginar e dar aquilo que ela vem pedir. Mas ele mostra claramente que ele veio para os judeus. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês gentios, fortes, que receberam plenamente o Evangelho, que têm uma compreensão mais elevada, mais iluminada do Evangelho, que entendem as nuances, que não precisam se sujeitar a questões menores, que dizem respeito à alimentação, a dias festivos. Vocês que entenderam isso precisam considerar o exemplo de Cristo. E o próprio Cristo se fez servo desses daí que vocês pensam poder passar por cima.
esses que vocês pensam, né, não ter satisfação a dar, esses que vocês pensam poderem comer e fazer e acontecer e pouco se importar com a fraqueza deles, por esses Cristo morreu. E não somente isso, esse mesmo Cristo os serviu. E fez isso pela fidelidade da palavra do Pai, para fazer com que a palavra de Deus seja fiel, aquilo que ele, Deus, prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Se Cristo fez, por que você não fará? Se Cristo os serviu, por que você os negará? Se Cristo os acolheu, por que vocês querem escandalizá-los? Se Cristo os formou dessa forma, se Cristo os acolheu dessa maneira, por que vocês acham que devem colocar fardo, né, ou colocar alguma pedra de tropeço sobre eles, fazendo-os escandalizar? O apóstolo não para aqui, irmão. Ele não quer também com isso colocar sobre os fortes algum tipo de fardo, algum tipo de carga. Na verdade, e eu acho que isso é importante ressaltar, que o apóstolo ele está defendendo e ensinando isso o tempo inteiro, né, que eles precisam, nesse afeto, nesse amor, eles precisam ser recíprocos uns com os outros. Assim como os fortes devem acolher a fraqueza dos fracos, os fracos devem amar, né, e também acolher e respeitar os fortes. Deve haver uma mutualidade, né, um compromisso em torno de Cristo e de sua palavra. Ele não quer aqui colocar um peso sobre os fortes, falando o seguinte, porque algumas pessoas podem pensar isso, então olha só como é complicado. Eu entendo o Evangelho, eu compreendo a palavra, e agora, por entender o Evangelho, por entender a palavra, eu tenho a obrigação de me sujeitar ao meu irmão. Uma vez que eu entendo a palavra, eu não posso mais viver, né, desfrutar da liberdade, porque eu posso escandalizar alguém. Tu já pensou como isso para muita gente é um fardo, irmão? Tu já pensou como para muita gente tornar-se cristão e ter que, por amor a Cristo, por amor à igreja, por amor dos irmãos, abdicar de certas coisas? Parece ser, né, uma questão dura e pesada. Paulo não quer que eles pensem desse jeito e dessa maneira, e por isso ele apela ao exemplo de Cristo. Paulo não quer que eles interpretem isso como algo que está sendo inserido, colocado sobre eles. Paulo quer que eles entendam que Cristo em favor deles fez o mesmo. É isso que o Senhor quer que nós entendamos, irmãos. Pensa, traga isso para a nossa vida cotidiana. Traga isso para a nossa relação com os nossos filhos. Traga isso para a relação de marido e mulher. Quando lá em Efésios 5, o Senhor fala que a mulher deve ser submissa ao marido, Paulo não quer com isso, o texto não quer com isso, infringir, colocar algum tipo de carga sobre-humana sobre as mulheres. Quando o texto fala que o marido deve amar a esposa, o texto não quer colocar algum tipo de carga ou sobrecarga sobre os homens. Na verdade, o texto apela ao exemplo de Cristo e à igreja. E ele mostra como graciosamente, amorosamente, voluntariamente, alegre, feliz, o Senhor se entregou em favor da sua igreja, amando, cuidando dela. E a igreja, em resposta, né, ao maravilhoso amor que recebeu de Cristo, se sujeita e se submete a ela, muito embora nesse processo possamos ser, né, duros, rebeldes, obstinados, e mesmo assim o Senhor continua nos acolhendo. O que Paulo está colocando aqui
Não dá espaço para que os fortes digam: ah, rapaz, a carga está pesada demais. Uma vez que eu fui alcançado pelo Evangelho, uma vez que eu recebi o Evangelho, agora eu tenho que tolerar, suportar. Os irmãos que têm problema de comer algumas coisas, os irmãos que têm dificuldade de beber algumas coisas, de visitar alguns lugares. Ah, agora eu tenho que acolher. Sim, tem. E isso para nós não deveria ser um fardo. Isso para nós deveria ser prazeroso, porque ao fazermos isso, nós estamos tão somente imitando o nosso Salvador, que fez muito mais em nosso favor. Isso é o que deve ser lembrado, irmão, tão somente deve ser lembrado. E ele vai continuar mostrando isso, do versículo 9 ao versículo 12. Quando ele fala o seguinte: e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios, e cantarei hinos ao teu nome. E ainda diz: alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor todos os gentios, e louvai-o todos os povos. E outra vez Isaías também diz: surgirá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reger os gentios, nele os gentios colocarão a esperança, para que os gentios glorifiquem a Deus. Isso é algo maravilhoso, irmão, da parte do Senhor. Ao salientar que os fortes, no caso os gentios, devem acolher a fraqueza dos fracos, tomando o exemplo de Cristo, ele fala isso e diz o seguinte: para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. O que Cristo fez, irmão, ele não fez apenas por judeus. O que Cristo fez, não fez apenas por gentios, mas fez pelos eleitos de todas as tribos, línguas, nações espalhadas pelo mundo inteiro, com o fim de redimir o homem, apresentá-lo santo e apto para glorificar a Deus. O que o apóstolo quer dizer aqui com essas palavras é que não apenas os judeus, mas também os gentios foram abençoados pela obra de Cristo. Não apenas os judeus, mas também os gentios foram alcançados, e servidos pela obra de Cristo. Ou seja, Cristo morreu tanto por judeus quanto por gentios. Cristo morreu por você, mas morreu pelo irmão que está do seu lado também. E Cristo não derramou mais sangue por você do que por ele, nem mais por ele do que por você. De maneira que o que o Senhor fez, fez por todo o seu povo. De maneira que não faz sentido que esse povo, que é o seu corpo, ande dividido, afastado. Queira se colocar sobre o outro, lançar algum tipo de aflição, algum tipo de escândalo, algum tipo de tropeço sobre o outro. O que Cristo fez, fez por gentios e gregos, gentios e judeus, perdão. Fez para que os fortes não se gloriem em si mesmo, mas no Senhor. E sirvam os fracos, acolham os fracos, não para a glória de si, mas para a glória do seu Senhor. Que trabalhem em favor dos fracos, não tornando isso custoso, penoso, dificultoso, mas agradando-se do seu Deus pelo privilégio de servi-los. Porque veja só, irmão, no momento que você serve um eleito de Deus, com aquilo que é bom para a sua edificação, a quem você acha que você está servindo? A quem você acha que você está fazendo? Lembre-se das palavras de Jesus, que fala sobre o socorro, a ajuda aos pequeninos.
E ele fala: olha, me viste com fome, deste de comer, com sede, deste de beber. Senhor, quando foi que fizemos isso? Quando fizestes a um dos meus pequeninos. Irmão, tu sabe que essa é uma coisa que às vezes nos foge à mente. Essa é uma das coisas que nos foge à memória. Muitas vezes, quando nós pensamos do outro lado, na outra ponta, nós não consideramos, né, o que Cristo fez pelo outro, pelo próximo, pelo nosso irmão. E certamente esse é o ponto, né, que Paulo está frisando e trabalhando com, né, a igreja em Roma. Que a igreja não deve negligenciar, a igreja não deve esquecer que do outro lado, quando eles abrem mão de alguma coisa para o benefício do próximo, não é simplesmente por alguém que está ali, mas é que esse alguém que está ali, do qual ele serve, do qual ele acolhe, do qual ele socorre, é alguém por quem Cristo morreu, pelo qual o sangue de Jesus foi derramado. Então é como que se Paulo tivesse dizendo o seguinte: considere que ali, né, se manifesta o sangue de Jesus. Se lembre que ali, né, se manifesta a imagem do Filho. Né? Se lembre que esse irmão, com dificuldade alimentar, festiva, cerimonial, é alguém por quem Cristo morreu. Então, no momento que você o serve, que você o acolhe, que você o socorre, no momento que você se dispõe a fazer a ele, lembre-se de que você está fazendo aquilo que Cristo fez por você. E nesse caso, é a Cristo que você faz. Isso não é maravilhoso, irmão? Provérbios ensina que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. E eu estou falando, isso envolve tudo na nossa vida, tudo quanto a gente pode ofertar e servir e doar. Mas eu estou aplicando isso de maneira muito específica a esse acolhimento, a esse serviço, a essa preocupação em favor do próximo. Os versículos seguintes, irmãos, apontam exatamente para a obra de Cristo. E que essa obra não ficou restrita apenas aos fracos, mas aos próprios fortes que receberam uma grande medida, uma maravilhosa medida da graça divina. Irmão, por que isso é importante? Por que é importante frisar e tratar e apresentar isso? Eu sei que muitas vezes é necessário trazermos aplicações diretas, claras, para que o texto se torne vivo a nós, né? Para que o texto faça sentido para as nossas vidas. O que o texto nos ensina? O que o Senhor está nos ensinando através de sua palavra? Eu destaco duas coisas aqui, irmãos. Pelo menos duas, eu acho que tem muito mais do que isso. A primeira delas é que os fortes devem tomar o exemplo de Cristo, acolher os fracos em sua debilidade e fraqueza, tomando o exemplo do seu mestre, não agradando a si mesmo. E isso é uma dádiva e não um fardo. Esse é o ponto. Isso deve ser feito com alegria e não murmuração, porque eles mesmos desfrutaram, né, de uma grande medida da graça de Deus. Aplicando isso de maneira mais clara, pense como nós nos comportamos quando estamos em uma dificuldade, em uma desavença, em um problema, e nós estamos lidando com alguém que não tem a compreensão que nós temos, que não entende o que nós entendemos, e que insiste em que aquilo que nós fazemos está errado, ou, né, deve ser feito diferente, e não se chega no acordo quanto a isso.
E uma vez, né, tendo certeza da verdade, tendo uma certeza, né, do outro lado nós não queremos abrir mão disso. Lembra que Paulo está nos ensinando que nós devemos abrir mão da certeza em razão da dúvida do nosso irmão. Aquele que come tem certeza de que aquilo que faz não faz mal nenhum, não é? Aquele que não está ligado aos ritos cerimoniais dos judeus, entende que aquilo que deixa de fazer não faz a mínima diferença, porque nem comida nem bebida nos recomendará Deus. O que come não se torna mais ou melhor porque come. O que não come não se torna menos ou pior porque deixa de comer. Isso está sendo ensinado o tempo inteiro. E eu sei, irmão, só um parênteses, eu estou gritando, irmão, porque eu não estou ouvindo absolutamente nada. Eu estou surdo. Isso é interessante ser notado e ressaltado, né? De que aquele que acolhe o forte em sua posição de ter entendido, o que ele deixa de fazer, ou ele passa a fazer em função do outro, ele faz para acolhê-lo e para glorificar a Deus através disso. Trazendo sempre para as nossas instâncias diárias. Imagine um desentendimento com o irmão, com um colega de trabalho, que tem alguma posição diferente da sua, né? Eu me recordo de um jovem, ele não está aqui hoje, que ele me fez uma pergunta sobre uma questão doutrinária, e de que a avó dele, depois de tanto tempo, entendia algo de um jeito, e ele sabia que aquilo estava errado e entendia de outro. Ele: pastor, o que eu faço? Eu nada. Você não precisa fazer coisa nenhuma, sua avó é cristã há 40 anos, há 50 anos, né? Não vale a pena forçá-la a coisa nenhuma, desrespeitá-la, porque ela pensa que isso deve ser feito assim, porque ela entende que isso deve ser feito dessa maneira. Não, mas eu tenho uma cabeça reformada, e ela não. Se sujeite à idade da sua avó, a vida, a experiência dela, e se você entende que isso não te recomenda a Deus, acolha. Essas palavras já são minhas, eu não cheguei nisso tudo falando com ele, mas ele entendeu isso prontamente. Não, pastor, eu sei disso. Pois é. A minha mãe, né, os irmãos sabem, é de uma matiz teológica diferente da nossa, né? E a minha mãe tem algumas questões diferentes das minhas. O que eu vou fazer, irmão? Né? Vou querer empurrar goela abaixo da minha mãe as coisas que eu entendo? Não, de maneira nenhuma. Afinal de contas, ela é minha mãe, né? Ela tem toda e completa autoridade, de maneira que eu respeito, né? Se ela quer ensino, eu posso ajudá-la, posso ensiná-la, posso tentar, né? Já que só quem convence, quem muda, quem age é a graça de Deus e não nós. Nós não temos o poder de convencer ninguém. Isso, irmão, se aplica à nossa vida, a relação de marido e mulher. Eu dei um exemplo de pais e filhos. Quando muitas vezes nós queremos, a custo de ferro e fogo, fazer com que as coisas aconteçam, e muitas vezes, tomando o exemplo de Cristo, nós precisamos acolher. Em segundo lugar, irmão, há uma coisa profunda sendo tratadas aqui nas entrelinhas, é que os fortes não devem se achar sobrecarregados por isso. Ah, eu entendo e a minha mãe não, eu entendo e a minha avó não, eu entendo e a minha esposa não, e o meu marido não. Ah, isso é um fardo, isso é um dom, isso é uma graça. Ó, irmãos, eu abro um parênteses para falar aqui sobre uma coisa muito clara entre pentecostal e reformado. O fardo de ser pentecostal é um fardo pesado. Eu digo,
Você tem uma série de restrições, de proibições, nada que nos recomende ou não a Deus. Muitas vezes nós estamos mais apegados, a uma série de usos e costumes do que prontamente a palavra. E de que a fé reformada tira um certo fardo das nossas costas. De que nós não estamos vivendo aqui, embora eu diga que coloque outros maiores, mas que nós não estamos vivendo aqui baseado em usos e costumes, em liberdades e proibições. Nós estamos vivendo tão somente para a glória de Deus. De maneira que aquilo que fazemos ou não fazemos, fazemos ou deixamos de fazer, tão somente para a glória de Deus. E de que quando oramos, não oramos, por exemplo, porque somos obrigados a buscar uma vida de santificação, somos inseridos, obrigados, levados a ter que fazer do contrário. Muito pelo contrário. A visão reformada de relação com Deus é o seguinte: o que eu faço para Deus, eu não faço para receber algo dele, eu faço porque dele recebi. De modo que servir, orar, me alegrar no Senhor, cultuar a Ele, é algo que não depende de situações externas, que me forçam a isso. Embora em dados momentos da nossa vida, situações externas precisam nos forçar a isso. Nós conversávamos aqui essa semana, na oração de 5:30 da manhã, que o caos e a ordem estão completamente entrelaçados, e que muitas vezes, para desfrutar de ordem e compreender e valorizar a ordem, a gente precisa do caos, a gente precisa da tormenta, a gente precisa da tempestade, para voltar a orar, a buscar a Deus, a louvá-lo, a cultuá-lo. Às vezes, enquanto as coisas estão normais na nossa vida, a gente vem para o culto, irmão, e a gente está, que culto assim, que culto assado, que culto desse jeito. Aí Deus te dá uma sacudida, te leva pelo deserto, te faz ter fome, ter sede, te ensina que nem só de música agitada, de bater palma, de pular, de sapatear, de luz e show o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, é dessa que o homem viverá. Aí você passa a valorizar o quê? O que Deus fala e diz. E tudo que Ele fala e diz é tão somente suficiente para você se alegrar, você conformar a sua vida, você louvar a Ele, você servi-lo, você se alegrar na presença dEle. Você entende que a vida com Deus é muito maior e melhor, e que não começa aqui, e também não termina. Aquilo que temos aprendido na semana: a gente não tem culto doméstico, a gente não tem religião do lar, e aí espera, aí vive uma tormenta, e a culpa é da igreja, a culpa não é da falta de espiritualidade, não é falta. E aí, para alguns de nós, tudo isso, quando tem que acontecer, é um fardo, é um peso, e não deve ser assim. Eu digo que, respeitosamente, irmãos, alguns entendem que o caminho a Cristo, ao céu, foi aberto por Cristo, e nós, como cristãos nessa caminhada, como peregrinos nessa terra, fazendo exatamente menção a John Bunyan, nós estamos caminhando, e o fardo foi tirado, mas a caminhada continua. Alguns dos nossos irmãos acreditam que devem levar o fardo um pouco mais. E essa analogia que eu estou fazendo, irmão, se aplica muito bem ao texto. E Paulo está dizendo o seguinte: você que é forte, que tem que lidar com o irmão, que entende que tem que levar um fardo de restrição, de não comer, de não beber, de guardar isso, de fazer aquilo, você não deve menosprezá-lo, você não deve ignorá-lo, você deve acolhê-lo, abraçá-lo, suportá-lo.
Aí, o exemplo do nosso querido irmão, poxa, se a minha mãe, né, se a sua avó entende desse jeito, amém. Vamos caminhar junto para a glória de Deus, amando, respeitando, tolerando, entendendo que nenhuma coisa nem outra nos recomendará a Deus. O reino de Deus não se baseia no que comemos ou deixamos de comer, no que vestimos ou deixamos de vestir. Por fim, ele fala assim no versículo 13: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. As palavras finais dessa sessão aqui, dessa parte, eu diria que são um tipo de alento, de consolo, também um chamado ao despertamento aos que acolhem a boa palavra. O que o apóstolo aqui aponta, salienta, é muito bem traduzido para quem usa aí a Bíblia Viva. A Bíblia Viva, ela fala ou traduz esse texto da seguinte forma: portanto, eu oro por vocês que são fortes ou que não são judeus, Paulo dizendo, a fim de que Deus, que lhes dá esperança, os conserve felizes e cheios de paz enquanto vocês creem nele. Oro que Deus ajude vocês a transbordarem de esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo em vocês. Que lindo, né? Vocês que são fortes, eu oro para que Deus, que lhes dá esperança, também dê felicidade e encha vocês de paz, para que vocês creiam nele. Paulo está falando assim, olha, Paulo é um forte irmão, Paulo é alguém que entende o evangelho e que acolhe os irmãos. Então ele está dizendo, olha, eu estou orando por vocês para que Deus, que lhes deu esperança, também conserve vocês felizes e cheios, né, de paz, de contentamento. Para quê? Para que vocês cresçam em esperança nele. E isso aconteça mediante ao poder do Espírito Santo. Para que vocês não deixem de fazer aquilo que Cristo os chamou para fazer. Para que vocês não deixem de viver aquilo que Cristo os salvou para viver. E assim vocês possam manifestar essa vida de Deus, né, à igreja do Senhor. A pergunta final é: construtores de qual cidade nós somos? Da cidade terrestre, lutando pela nossa liberdade, pouco preocupado com as dores e anseios e com aquilo que causamos ao próximo, ou construtores da cidade celeste, conformados a Deus e a sua vontade, ao seu chamado, à vocação, conformados à esperança que Cristo colocou em nosso coração, a fim de servirmos uns aos outros, por amor de Cristo. De que cidade nós somos construtores? Eu oro para que saiamos daqui convictos construtores da cidade celeste, a fim de glorificarmos a Deus a cada dia, a cada momento de nossa vida. Vamos orar? Em nome de Jesus, ó Deus, teu Filho, a quem nós nos sujeitamos e nos dobramos nessa noite diante da tua palavra. Pedimos que graciosamente o Senhor nos faça, Senhor, apreender tudo quanto nos falastes, que nos dirija, nos oriente, nos faça crescer, Deus, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor, que não haja em nossos corações impedimentos, barreiras, que uma vez que ouvimos claramente a tua voz, possamos obedecer. Portanto, nós suplicamos, ó Deus,
que o Senhor nos envie o teu Espírito, que esse Espírito que reina, dirija as nossas vidas e corações em direção à tua vontade. Assim nós oramos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.